campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos! Nos caiu a lição O Meu Reino Não É Deste Mundo, capítulo 2, o item, especificamente, a realeza de Jesus. Ele nos diz que o reino de Jesus não é deste mundo. Todos conseguem compreender, mas será que Jesus também teve um reino na terra? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder por um determinado período. Ele é dado de maneira unânime a todos aqueles que, por sua genialidade, se sobressaem em uma atividade qualquer, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É neste sentido que se diz o rei dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. A realeza onde o rei usa a coroa é quase sempre um jogo de interesses e oportunidades, sendo, na maioria das vezes, amaldiçoada. A realeza terrena encerra-se com a morte do rei. A realeza moral, nascida do mérito pessoal e consagrada no tempo, tem muito mais valor e importância do que aquela que efetivamente leva a coroa. Além de ser imortal, é sempre abençoada pelas gerações futuras e continua governando, mesmo após a morte. Sob esse aspecto, Jesus foi o rei mais poderoso de todos os soberanos da terra. E foi com razão que ele disse a Pilatos: eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. E a gente sabe, né, que a gente tem que caminhar muito para criar um reino que se aproxime de Jesus, né? Ele era o rei dos que tinham fé em Deus e que eram humildes e caridosos e que o carrinho-chefe era o amor. Ele deu o exemplo de amor para que a gente criasse como um exemplo para a gente criar esse reino de Deus que está tão longe ainda de nós, né? Tem um livro especial de Emmanuel, né, chamado Opinião Espírita, né? E ele analisa itens do Livro dos Espíritos e de todas as obras básicas, não só do Livro do Espírito, analisando cada aspecto, né? Alguns aspectos. E baseado naquela questão 625 do Livro dos Espíritos, ele coloca qual o tipo mais... Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Vede Jesus, porque ele é aquele exemplo moral perfeito que é a realeza real, moral que ele representa. É aquela realeza que a Terra não há de exterminar com a morte, que é a caracterizada realeza que tivemos na Terra e que ainda temos, que são aquelas realezas passageiras. Ele representa uma realeza permanente e que a gente vai conquistando cada etapa até chegar lá. Bem, então essa questão de Kardec, 625, que eu acabei de ler, que ele pergunta qual o exemplo mais perfeito, é analisado nesse livro Opinião Espírita, né? Na Conduta de Cristo, capítulo 21, ele diz assim: basta deseje, e qualquer um pode comprovar nos versículos evangélicos, que nos 3 anos de vida messiânica, Jesus,
em tempo algum duvidou do Pai. Isso é um rei de verdade, que nunca duvida do Pai, né? Ele sempre demonstrou aquela fé inabalável por Deus, que é um exemplo para nós. Em tudo que ele fazia se referia ao Pai maior. E ele dizia: bom não sou eu, é o meu Pai que está no céu. E sempre ia conversar com ele quietinho, sem fazer escândalo, sem demonstrar nada, só humildemente reverenciando sempre o Pai maior. Aí o Emmanuel prossegue: nenhuma vez operou em proveito próprio. Não existia para Jesus trabalhar para ele mesmo aqui no planeta. Ele só demonstrou em todos os relatos do Evangelho, sempre trabalhando pelo próximo, sempre ajudando os outros. Não era ele nunca, era sempre o próximo, tanto que ele foi à cruz, pensando no próximo, na mensagem que a humanidade estava recebendo com tudo aquilo, onde ele não reagia. Ele era o Cordeiro de Deus. Ele é ainda, né? Não recusou a cooperação dos trabalhadores menos respeitáveis que as circunstâncias lhe ofereciam. Naquela época era tudo muito rústico, as pessoas eram mais rústicas. E ele pegou pescadores para o Evangelho, para os discípulos dele, né? Pessoas simples. E ele esteve no meio de pessoas consideradas com não muito mérito moral na época. Ele sempre esteve cooperando com quem ele estava no meio dos que queriam ouvir ele, não interessava quem essas pessoas eram, né? Jamais deixou de atender às solicitações produtivas e nem chegou a relacionar as requisições irrefletidas que lhe deram endereçadas. Então, por exemplo, ele chegou naquele episódio da Bodas de Caná e transformou água em vinho, porque era uma festa considerada muito importante, de amigos se encontrando, e ele valorizava aquilo e produziu vinho, né? E ele não dava bola para requisições irrefletidas, né? Tanto que aquele episódio em que ele está em frente ao povo que queria que Jesus desse opinião sobre os impostos de César, Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele estava dizendo: não, isso é um problema terreno, não tem nada a ver com o problema de Deus, isso são coisas que vocês criam, né? Então é a justiça que vocês criaram, então eu não vou confundir as estações, né? Então ele não dava bola para essas requisições irrefletidas típicas do ser humano, né? Não discriminou pessoas ou recintos para a prestação de auxílio. Ele auxiliava a todos, não interessava a quem, né? Maria Madalena, que poderia ter sido apedrejada, e ele mostrou, expôs a hipocrisia humana e não deixou de amparar ela, nunca deixou de amparar ninguém, né? Ninguém que se aproximou dele deixou de ter uma resposta digna de Jesus, dentro da lição do Pai, dentro da moral divina, que era o reino dele, e que nós não, até hoje está difícil de entender. Nada fez de inútil. Ele veio aqui e mostrou exatamente o que precisávamos atender, ao que precisávamos nos esforçar para alcançar esse reino.
nada fugiu de regular o ensinamento da verdade conforme a capacidade de assimilação dos ouvintes. Ele nunca falou de jeito complicado, tanto que as parábolas foram sempre colocadas numa linguagem simples, de um jeito estupendo, né? Que era simples para eles entenderem na época, que eram simples, e hoje nós conseguimos aprofundá-las com o avanço da filosofia e com o avanço que temos hoje com a doutrina espírita, que nos permite ir além nas análises das parábolas que ele fez. Então ele com essas parábolas atendeu ao simples e ao complicado. Quem poderia fazer isso, né? Para nós, assim, é uma coisa ainda que é bem difícil de fazer, né? Nunca foi apressado, né? Então, quando ele fala que a cada dia já basta a sua própria aflição, ele nos mostra que a gente tem que ter paciência. Vamos nos ocupar dos problemas que estão vindo agora, o que virá no futuro a gente vai ver depois, né? Não é a imprevidência, mas é o foco do que interessa, né? E a fé em Deus, que é no mesmo capítulo que ele fala, olhai os lírios do campo, né? Que eles não tecem, eles não produzem comida para eles mesmos, mas eles estão ali providos de tudo que ele necessita, e assim somos nós, seremos providos. Tenhamos paciência, né? E nada fez em troca de recompensa alguma, nem mesmo a expectativa de considerações quaisquer, né? Então, ele não tinha expectativa nenhuma quanto ele pregava o amor e entendia quando as pessoas não conseguiam, ele sabia os limites. Olha, Judas, ele sabia que Judas iria trair, entendeu e acolheu ele depois da cruz. Estava lá para ele e acolheu. Então, ele não julgou ninguém e não pediu recompensa. Então, Emmanuel encerra essa parte dizendo: realmente, se Jesus não fez nada disso, por que nós iríamos fazer? Né? Por que nós fazemos isso ainda? É porque nós temos que evoluir, tudo tem o seu tempo, e ele sabia disso, que tudo tem o seu tempo. Estamos agora nesses problemas que estamos enfrentando no mundo, e que são problemas terrenos, nada vai nos impedir de um dia estabelecer o reino do céu aqui, no nosso Brasil, no nosso mundo, né? É a esperança, Jesus é a esperança na vida futura e no presente, fazendo o melhor que a gente pode, pelo exemplo que ele nos deu sempre, né? Então, irmãos, essas são as nossas reflexões para esse item do Evangelho, né? Agora, iremos para as preces e irradiações. Irmãos, vamos unir as nossas almas confiante para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças, sob a tua misericórdia divina.
Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Preces para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Preces para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente ao do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. E prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. E que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site